desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, Jesus, diante da tua face, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Cristo. Louve ao Senhor Jesus. Esse é o momento de você se derramar aos pés dele. Oh, aleluia! Digno tu és, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E a igreja declara: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia, Jesus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Levanta suas mãos e declare: Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Mas fala pra ele: Deus, eu quero, Jesus. Eu quero me aproximar de ti, Jesus. Eu quero beber da tua água. Eu quero matar a minha sede. Oh, aleluia. Pai, nós queremos mais em ti. Fala pra ele: Pai, eu quero, Senhor. Eu quero beber, quero beber. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero, Senhor, a tua presença, Pai. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Isso, erga as suas mãos agora. Comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Comece a dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é especial para você. Fala para Ele: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu glorifico o Teu santo nome. Fala para Ele: Pai, eu te pertenço, Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego o meu coração a Ti, ó Deus. Fala pra Ele: eu quero, Senhor. Oh, aleluia. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Nós glorificamos a Ti, Jesus. Por quem a minha alma esperou. Ergam as mãos, Pai, receba a adoração, receba o louvor do Teu povo, da Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, te adora. Levante as mãos, homem de Deus, mulher de Deus, e levante a tua voz também agora e comece a dar glória a Deus. Toda a igreja, todos juntos, vamos dar glória, vamos adorar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar a Deus. Bem forte, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos, que lindo seu. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Ele veio em minha vida em um dia especial. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração, trocou por um novo coração, por um novo corpo. E essa é a razão, e essa é a razão, porque eu canto assim. Vamos adorar, vamos adorar. Ele veio em minha vida, Ele veio em minha vida, no dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão, e essa é a razão, porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E vamos aplaudir o Rei dos Reis, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Jesus, o Rei dos Reis, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amigos que estão chegando agora conosco aqui nessa reunião, ou pelo canal das igrejas, ou pelo IGD, pelas redes sociais, o YouTube, ou pelo Facebook, Instagram, não sei aonde você vai receber essa reunião, mas que Deus possa visitar você aí na sua casa, no seu trabalho, com poder, em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus. Pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem me permitido ser o pastor dessa igreja abençoada aqui, que é a nossa sede regional de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Nesse lugar Deus tem feito maravilhas e Ele fará maravilhas na sua vida, você que está assistindo aí agora, tá bom? Esse culto que nós fazemos aos domingos na igreja, nós dizemos que é o culto dos filhos de Deus. Filho de Deus é todo aquele que recebe Jesus como Salvador. A palavra de Deus fala no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, que Ele, Jesus, veio para o seu povo. Os seus não o receberam, mas a todos aqueles quantos o receberam, a estes Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando uma pessoa recebe a Jesus, ela se torna filha de Deus. Se tornando filho de Deus, ela passa a ser co-herdeira de Cristo. Olha só, todas as bênçãos que são de Cristo são nossas através do sacrifício dele. E hoje eu vou ministrar essa bênção, daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração de cura, de libertação. Eu sei que Deus vai abençoar você, tá bom? Fica com a gente nessa reunião. Você aí na sua casa será tão abençoado
como essas pessoas aqui serão, tá bom? Em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, vocês estão felizes? Você já deu um sorriso aí pro irmão do lado? Isso, olha pro irmão, faz de conta que você está vendo um prato de macarronada, dá aquele sorriso lindo. Amém, Jesus? Pessoal, Deus vai nos abençoar nessa reunião. Agora deixa eu falar uma coisa séria com os irmãos. Eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque eu estou falando sobre um assunto muito sério aqui esses dias. Eu comecei na semana passada e vou continuar agora com vocês aqui. E nós estamos falando sobre a igreja de Jesus. O Senhor Jesus, ele tem, irmãos, uma igreja verdadeira. Ele tem? Tem. Lá em Mateus 16, não precisa nem abrir não que eu vou citar, eu acho que hoje está até funcionando ali o monitor, às vezes eu vou falando, vai aparecendo. Em Mateus 16, 13, o Senhor Jesus, ele chega para os discípulos dele e ele pergunta para eles assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começam a responder, uns João Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí o Senhor Jesus pergunta para eles, a pergunta que é dirigida para eles é dirigida para nós, porque nós somos os discípulos, nós somos o povo dele, amém? Eu estou pregando para o povo de Deus aqui hoje, sim ou não? Aí Jesus pergunta para os discípulos dele: e vós, quem dizeis que eu sou? E o nosso irmão Pedro toma a palavra e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí no 18 ele diz assim, versículo 18: pois eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Então Jesus tem uma igreja. Erroneamente, a religião tem ensinado que a igreja de Jesus está edificada sobre Pedro. Não, pastor, Jesus diz que Pedro é a pedra. Não, Jesus disse para ele: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra da qual o Senhor Jesus estava falando não era a pessoa de Pedro e não o poderia ser, porque Pedro, irmãos, foi um grande homem de Deus, mas um homem como eu, como você, que tem falhas, amém, irmão? E a palavra nos mostra falhas que Pedro teve, amém? Não somente antes de receber o Espírito Santo, mas até depois de receber o Espírito Santo. Mas eu falo com vocês isso outro dia, porque não vai dar tempo agora. Mas a igreja está edificada sobre qual rocha? Sobre a rocha da revelação que Pedro teve. Quando nós recebemos o entendimento da palavra de Deus, aquele entendimento é uma rocha. A gente fica firme nele. E qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. É sobre essa revelação que a igreja de Jesus está edificada. Não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é a pedra. Se nós perguntássemos para Pedro, eu falei semana passada, só repetindo para você ficar bem guardado no coração. Se nós perguntássemos para o nosso irmão Pedro: Pedro, quem é a rocha da igreja? A igreja está edificada sobre você? Ele diria: não, a igreja está edificada sobre Cristo. Uma vez, nosso irmão Pedro estava sendo interrogado, a Bíblia fala lá em Atos 3, que ele e João curaram um homem doente na porta do templo. O homem ficava lá caído pedindo esmolas, e Pedro disse para ele: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levantei. O homem levantou e foi curado. Pedro e João foram depois levados a julgamento e foram interrogados e perguntaram: em nome de quem? É Atos 4:7. Perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? E aí Pedro, irmão, com autoridade, ele diz assim: olha, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e a maneira como foi curado, aí ele fala: vocês fiquem sabendo que esse homem foi curado em nome de Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Aí o versículo 11, Atos 4:11, Pedro diz: ele quem? Ele, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual Deus colocou como cabeça de esquina, como pedra principal, como alicerce, como fundamento. Nosso irmão Pedro está dizendo que Jesus é a pedra. Lá na primeira epístola dele, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 3, ele fala que Jesus é a pedra viva. Versículo 4, ele fala assim: e chegando-vos para ele, Jesus, irmão, a pedra viva. Jesus é a pedra viva. Eu estou citando Pedro porque dizem que Pedro é a pedra, e o próprio Pedro está dizendo que Jesus é a pedra, ele é a rocha. Mas não foi só Pedro que escreveu.
Durante toda a palavra de Deus, o apóstolo Paulo cita que Jesus é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3,10, o nosso irmão Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento. Fundamento é o alicerce da casa. Hoje em dia a gente cava uma vala, joga concreto e faz o fundamento. No tempo da Bíblia, eles pegavam uma pedra fundamental. O alicerce da casa era construído em cima de uma rocha, amém? Então Paulo está dizendo, eu já coloquei a pedra, eu já coloquei o fundamento. Aí ele está dizendo assim, ó, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é quem, igreja? Então Jesus é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é a pedra da igreja, diga a glória a Deus. Bom, irmão, eu falei isso aqui só para você lembrar, a igreja está edificada sobre Cristo e ela jamais será abalada porque Cristo é a nossa rocha. Louvado seja Deus. Agora, a mensagem que eu quero te dar é, Jesus disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele tem uma igreja, eu quero ser da igreja dele. Você quer ser da igreja dele? E qual é a igreja de Jesus? É a igreja da graça? É a assembleia? A presbiteriana? A batista? Não, isso que eu falei para você agora são denominações, são ministérios. Deus levanta homens com o ministério do apostolado. Esses homens recebem de Deus uma direção para começar um ministério, para ganhar almas, para ir para cidades, países, evangelizar, ganhar aquele povo para Jesus. Diga amém. E como o ministério deles tem uma característica, eles dão para esse ministério uma identidade, aí colocam um nome. O missionário R.R. Soares, lá em 1980, quando ele começou esse ministério, ele sentiu de Deus que a igreja ia alcançar o mundo, então ele falou, é a igreja internacional. E hoje olha, nós estamos pregando em 190 nações pelo mundo, louvado seja Deus por isso, amém? E como nós pregamos a graça de Deus, então é a igreja internacional da graça, amém, pessoal? Mas não é que nós somos a igreja de Cristo, nós somos um ministério, mas a igreja de Cristo é o quê? É o corpo de Cristo na terra, é o povo de Deus. Eu disse para você, falei e repito, o perigo que tem esses falsos profetas, a maldade que eles podem fazer. Olha um exemplo bíblico aqui, ó. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Vamos lá rapidinho. Apocalipse 2. No comecinho do Apocalipse, irmão, começando no capítulo 2 e também no capítulo 3, o nosso irmão João, ele recebe de Jesus a ordem de escrever 7 cartas, cada uma endereçada a uma igreja. Ele era, acredito eu, responsável por 7 igrejas que tinham lá na Ásia. Era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Para cada uma dessas igrejas, o Senhor Jesus tinha uma palavra. E Ele entregou a palavra para cada uma daquelas igrejas, conforme a necessidade de cada uma. Uma coisa interessante é que em todas as cartas são citados falsos profetas, de um jeito ou de outro. Lá na primeira, lá na igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, lá no comecinho, está escrito que entraram falsos apóstolos na igreja de Éfeso e os irmãos de Éfeso identificaram e rejeitaram. Você vê que já tinha falsos apóstolos. E nas outras vai falando. Nessa daqui que eu vou citar para você, o caso era sério. Vamos para o capítulo 2, lá para o versículo de número 18, tá? Olha só, 2,18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés como um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Olha como Jesus, porque quem está falando aqui é Jesus, é o Senhor, amém? Olha como Jesus identificava aquela igreja como sendo uma igreja boa. A igreja de Tiatira era uma boa igreja. Eu congregaria lá. Olha o que ele fala. Vamos ler de novo? Volta no 19, por favor. Eu conheço as tuas obras. Como é que eram as obras daquela igreja? E o teu amor. Naquela igreja tinha amor. Amém? Amém? O amor é uma coisa boa? O teu amor. E o teu serviço. Era um povo trabalhador. Uma igreja trabalhadora não é uma igreja boa? Sim ou não? E o teu serviço e a tua fé. Não é bom quando você congrega numa igreja que tem fé, que os milagres acontecem, o demônio sai, o doente é curado? Não é bom?
Não, gente. Tem hora que vocês me assustam, eu falo, vocês ficam assim. É ou não é, gente? O que mais? E a tua fé e a tua paciência. Paciência aqui significa perseverança. Então, era uma igreja que tinha amor, que tinha trabalho, que tinha fé e era um povo perseverante. Eu congregaria nessa igreja. Quem mais congregaria? Não era uma igreja boa? Mas olha o perigo. 21. Tenho, porém, contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Gente, que coisa séria. A igreja de Tiatira era uma igreja boa, era ou não era? Só que um dia entrou uma pessoa, eu não sei, eu acho que ninguém pode afirmar com certeza se essa era de fato uma mulher ou se foi uma forma que Jesus usou para falar de uma doutrina que entrou, e se era uma mulher de fato, se era realmente o nome dela Jezabel. Talvez fosse um codinome, mas a questão é a seguinte: quando a carta chegasse na igreja e o pastor de Tiatira começasse a ler, olha, tenho porém, quando falasse, todo mundo já ia saber quem que era a tal da Jezabel. Vocês não concordam comigo? A questão é, tinha uma mulher na igreja, ou talvez pessoas na igreja, que estavam ensinando que podia se prostituir e podia se comer dos sacrifícios da idolatria. Antes de eu falar sobre o falso ensinamento dela, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu já ouvi, talvez você também já tenha ouvido, alguém dizer, o problema daquela igreja foi aceitar que uma mulher profetizasse. Não tem nenhum problema a mulher profetizar. Não tem nenhum problema. A Bíblia fala sobre um servo de Deus. Não sei se vocês lembram do Filipe, que foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja, e que depois foi o servo de Deus que foi lá para Samaria e sacudiu Samaria. E depois a Bíblia diz que ele foi lá para o caminho lá e batizou o eunuco. Quem lembra desse Filipe? Eu tenho uma admiração por esse servo de Deus. O meu filho do meio é Filipe por causa dele. Pastor? Tinha um Filipe lá nos apóstolos, tinha ou não tinha? Mas o Filipe que eu homenageei meu filho foi esse, o evangelista. Eu olho ali, eu fico admirado com a obra desse homem. Eu falei, nossa, eu vou dar para o meu filho o nome dele. Esse é o Filipe. Esse Filipe, depois ele constituiu família e ele teve 4 filhas. E olha só o que está escrito, é Atos 21, 9. Atos 21, 9. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Eram as 4 filhas do Filipe. O Filipe, Jesus deu para ele 4 meninas, amém? E todas elas e a Bíblia não diz que elas eram falsas profetisas, diz que elas eram, em primeiro lugar, que elas eram filhas de um grande homem de Deus. Volta no 21:8, no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, o que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos na casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Então, a honra. Paulo foi ficar na casa do Filipe, que era um dos 7 primeiros. Imagina, quando a igreja começou, os 7 primeiros obreiros da igreja. Imagina a honra que esse homem tinha. No começo tinha só os 12 apóstolos. Quando a igreja cresceu tanto, quando precisou, esse Filipe podia dizer, eu fui um dos 7 primeiros obreiros consagrados da igreja. E o ministério de evangelismo dele se tornou tão poderoso que ele era conhecido. Filipe, o evangelista. Paulo e os companheiros de Paulo chegaram lá e ficaram na casa dele. Você acha que Paulo ia ficar na casa de um herege, de um pecador, de um falso? Ele ia ficar na casa de um homem de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. E o que diz o 9? Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Pastor, mas elas profetizavam quietinha. Não existe isso não, irmão. Profetizar é falar com a igreja. 1 Coríntios 14, versículo 1.
Buscai, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala a quem? Aos homens. Quem profetiza fala com quem? Então aquelas 4 moças falavam com os homens. Elas falavam da palavra de Deus. Elas eram profetisas, então elas pregavam. Não tem problema a mulher pregar. Se um dia alguém falar para você, não, a mulher tem que ficar calada na igreja. Eu concordo, na hora da pregação tem. Era isso que Paulo estava falando. Amém, irmão? Se o pastor Alex estiver pregando aí, a irmã do teu lado começar a falar com a outra, nossa, você viu a meia da irmã? Olha lá. Olha, o cinto dela não está combinando com a cor do cabelo. Se uma irmã começar a fazer isso na hora da pregação, o que você vai fazer? Ô, irmã, por favor, fica quietinha. Era isso que Paulo estava falando, gente. Era tão fácil de entender. Não consinto que a mulher fale. Era isso quando Paulo falou que a mulher não pode falar. Mas pastor, por que Paulo fala que ela tinha que perguntar para o marido em casa? Porque às vezes acontecia, a mulher não entendia, começava, eu não estou entendendo o que o pastor está falando. Pergunta depois em casa, quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você não entendeu uma coisa na hora da pregação, não é para você querer resolver isso na hora da pregação. Aí começa aquela polêmica na igreja, tal, o pastor não consegue pregar mais. Deus não é Deus de com? É isso que Paulo está falando, diga amém. Na hora do culto, não é hora de um ficar batendo papo, falando, perguntando, é hora de todo mundo prestar atenção e ouvir. Se tiver dúvida, pergunta em casa. É isso que Paulo está dizendo. Agora, a mulher pode profetizar. O Felipe, o evangelista, tinha 4 meninas que evangelizavam. Se não fosse uma coisa de Deus, você acha que ele ia deixar? Ô menina, para com esse negócio de querer falar aí. Não, todas falavam, todas profetizavam. O problema da Jezabel lá, volta lá para o Apocalipse 2 lá. O problema da Jezabel não era ela ser uma mulher profetizando. O problema era a mensagem maldita que estava na boca dela. Ela ensinava, tenho, porém, contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam. Esse era o problema. A tal da Jezabel dizia para o povo que podia prostituir. E aí você pensa assim, pastor, mas é claro, que loucura. Como é que uma pessoa vai dizer que a pessoa pode vender o corpo? Só que prostituição não é só vender o corpo. Quem tem relação antes do casamento está se prostituindo. 1 Coríntios 7:1, Paulo diz assim, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tocar em mulher aqui é tocar de maneira íntima. Versículo 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio, ou seja, se não for marido e mulher, é prostituta. Só que hoje em dia tem louco, falando em púlpito de igreja, que se o homem quiser ter relação com a mulher antes do casamento, pode, que não é problema não. Tem, irmão. E vai ter gente aí nos púlpitos de igrejas aí dizendo que se o homem quiser casar com outro homem, pode. Se a mulher quiser com outra mulher, pode. Era Jezabel, ensinando o povo a viver em prostituição. Quem está entendendo, diga amém. Gente, vocês entendem que uma igreja maravilhosa, aquela igreja era boa ou não era? Mas vocês entendem o que essa mulher estava fazendo dentro da igreja? E Jesus é tão misericordioso, que olha o que ele fala lá na continuação, volta lá, ele diz assim, e dei-lhe tempo, para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Jesus deu tempo para ela parar, e ela não parou. Versículo 22, palavra de Deus para ela e para nós, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Um falso profeta na igreja, um falso mestre na igreja, faz você viver em tribulação. Vocês entendem por quê? Por que um falso profeta é pior, é mais perigoso do que uma guerra? Posso mostrar mais uma coisa para vocês na Bíblia? Posso? Ou vocês já estão pensando na macarronada já? Posso só mais um pouquinho? Olha aí para o irmão, vê se ele já está com o pé assim. Se ele já tiver com o pé assim, é porque ele já está pensando na lasanha. Posso mais um pouquinho?
Vamos lá para o texto de primeiro livro dos Reis, 13, rapidinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Olha como com falso profeta é perigoso, gente. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é forte demais, irmãos. Meu Deus do céu. 13:1 diz assim, ó. Eu vou ler, como o texto é um pouquinho grande, eu vou ler um pouquinho rápido, tá? Vai, ó. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Betel a Judá, de Judá a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia trazer a si. O altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Para um pouquinho, rapidinho, tentar explicar. Teve um rei chamado Jeroboão. Ele foi rei de Israel num tempo em que Deus dividiu Israel em duas partes, era um reino só. Mas aí, o filho do rei Salomão, que se chamava Roboão, Deus permitiu que o reino fosse dividido dele. Ficou dois reinos, reino do norte e reino do sul. E lá no norte, o rei era Jeroboão, que não era descendente de Davi, mas Deus permitiu que ele fosse rei. Só que esse homem cometeu um pecado muito grande. Ele não queria que as pessoas fossem lá para Jerusalém para adorar a Deus. Então lá no norte, ele pegou numa cidade chamada Betel e fez um altar que Deus não mandou ele fazer. Levantou sacerdotes que Deus não mandou ele levantar. E ele disse para o povo: vocês não precisam ir em Jerusalém para adorar a Deus, vocês podem adorar a Deus aqui. É igual o falso profeta que fala para você que você não precisa vir na igreja, que você pode servir a Deus em casa. É a mesma coisa. E o que aconteceu? O povo estava indo lá fazer sacrifício. Aí Deus mandou um homem de Deus lá, um profeta, homem de Deus. Quando o profeta chegou lá, o rei Jeroboão, imagina que aqui está o altar. O próprio rei Jeroboão estava fazendo a oferta dele. Na hora que o rei estava fazendo a oferta, o homem de Deus chegou lá e falou assim: ó, assim diz o Senhor, esse altar de mentira aí vai, para falar do jeito bem fácil de você entender, esse altar de mentira vai quebrar no meio. Ossos de homens serão queimados. O rei não gostou do que o profeta falou. Na hora que o rei estendeu a mão para falar: pega esse homem, a mão do rei secou. O homem era de Deus ou não era? O altar quebrou sozinho, partiu no meio, a cinza dele derramou. O rei ficou tão assustado, eu vou falar um pouquinho, senão eu vou ter que ler muito. O rei ficou tão assustado que falou: homem de Deus, ora por favor por mim, para minha mão voltar ao normal. O homem de Deus orou e a mão do rei foi curada. O homem era de Deus ou não era? O rei chegou para ele e falou: vamos na minha casa, eu vou te dar um presente, você vai comer a minha comida. O homem falou: eu não vou, porque Deus me deu um mandamento, que eu não posso comer nesse lugar e nem posso voltar pelo mesmo caminho. O homem era tão de Deus que não aceitou o suborno de um rei. Imagina, o rei oferecendo riqueza, dinheiro, ele disse: não quero. O coração dele não estava no dinheiro, o coração dele estava em Deus, em obedecer a Deus. Esse homem era de Deus ou não era? Agora, olha para o pastor, agora é que eu falo para você que o falso profeta é pior do que a praga, pior do que a guerra. Vamos lá para o versículo 11. 11. E morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá, e disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão.
Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho pelo que foste. Agora olha a desgraça acontecendo. 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Esse é o problema. O homem de Deus lá não tinha aceitado o suborno do rei. O rei tentou estender a mão nele e não teve poder nenhum sobre ele. Irmão, o diabo não tem poder sobre você. As guerras desse mundo não têm poder sobre nós. Mas o falso profeta desvia você da verdade se você ouvir ele. O homem de Deus estava lá, parado lá, descansando um pouquinho, tomando um ar fresco. E aí chegou o profeta velho. Ele tinha ouvido o que o homem de Deus tinha feito, não sei se ficou com inveja, às vezes até foi isso. Chegou lá e falou: você que é o homem de Deus que veio lá do sul, sou eu. Vamos na minha casa comer pão. Não. Eu não posso, porque eu tenho uma palavra de Deus dizendo que eu não posso comer nesse lugar e nem posso voltar pelo caminho, eu tenho que ir embora. E o profeta velho falou: não, mas vamos, porque um anjo apareceu para mim e disse que é para você ir na minha casa comer pão. Mas ele estava mentindo. Irmãos, olha para mim. Eu já vi homens que não aceitaram suborno, que nunca caíram numa tentação de mulher, já vi, irmão, mas que um dia ouviram um falso profeta e se desviaram. Um dia eu fui numa cidade que eu era pastor, irmão, um obreiro que trabalhava do meu lado, homem de Deus, ia comigo nas missões, eu ia pregar em cada lugar que você nem imagina, ele ia comigo, irmão, expulsava demônio, homem de Deus, pessoal. Eu fui na cidade visitá-lo, eu estava com saudade dele, procurei o pastor da igreja e falei: eu queria ir lá na casa do irmão fulano. O pastor falou para mim: pastor Alex, o senhor não vai nem reconhecer ele. Mas por quê? Porque ele andou ouvindo umas conversas, os pregadores da internet, ele não acredita em mais nada. Mas como não acredita? Não. Mas eu vou na casa, não acredito. Quando eu fui na casa dele, irmão, era pior do que eu pensava. Cheguei lá, eu vi que ele ficou meio... Sabe quando você está na casa da pessoa e parece que a pessoa está com formiga, ela não quer sentar, levanta. Sabe? Está com uns negócios assim, sabe? Aí ele: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: posso. Me levou num outro quarto da casa e falou: não, pastor, sabe por quê? Porque agora eu descobri a verdade. Eu falei: então tudo que eu te ensinei quando eu era teu pastor era mentira, é isso que você está falando. Não, pastor, é porque o senhor também te ensinaram errado. Ó, Satanás. Não, hoje em dia, pastor, a gente não tem mais que congregar. Não tem mais que batizar nas águas, não tem mais que fazer, não tem mais que dar dízimo. A gente não tem mais que expulsar demônio. Eu olhei e falei: irmão, quantas vezes eu expulsei demônio e você expulsava comigo? Não, pastor, mas não é, você não dá para acreditar, irmão. Olha para o pastor, o que nenhuma oferta do mundo fez, um falso profeta fez com aquele homem, tirou ele do caminho da verdade. Cuidado. Amém? Essa história aqui termina triste, irmão. Ele foi para a casa do homem, sentou para comer pão. Deus deu uma palavra para ele: já que você não obedeceu a minha voz, você vai morrer e não vai ser sepultado com seus pais. Ele levantou para ir embora e a Bíblia diz que um leão pegou ele no caminho e matou ele. Pedro escreveu, 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa. E aí, olha para mim, você não aceita dinheiro errado, você não aceita oferta de prostituição, a mulher mais linda do mundo vai atrás de você, você não quer nem saber dela, você é fiel à sua esposa, fiel a Deus, amém, irmão? Mas você fica ouvindo quem prega mentira, você fica aceitando vídeo na internet dos camaradas que falam: não, dízimo é da lei, porque hoje é graça, hoje não tem mais que congregar. Você fica ouvindo os desigrejados, daqui a pouco você vira o profeta que sai do caminho de Deus, vai cair na boca do leão. Um falso profeta é pior do que uma guerra, pior do que uma peste, pior do que uma praga. Vocês estão entendendo? Permaneça na verdade da palavra. Aquilo que Deus falou, a fé já nos foi dada uma vez, permaneça na fé que uma vez foi dada.
Eu vou falar mais nos outros cultos, se Deus me permitir. Queria que você colocasse a mão no coração, feche os olhos. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a não cair no engano, a não cair, meu Deus, na mensagem da mentira, mas a permanecer na fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, para andar de valor em valor. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua casa, e tem irmãos e irmãs meus aqui, Senhor, que talvez tenham ouvido, Pai, essas falsas mensagens, receberam em sua casa, receberam, talvez não diretamente, mas indiretamente, mas agora, Deus, o Senhor me usou para falar, eu creio, e tem gente que está dizendo: Pai, obrigado, porque eu estava quase caindo e o Senhor abriu os meus olhos. Eu não vou cair, eu vou permanecer na graça, eu vou permanecer na palavra, não vou voltar atrás, não, eu não vou me desviar. Muitos tentaram, muitos ficaram à beira do caminho, mas eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, eu não vou duvidar do meu Deus. Aleluia. Pai, como eu confio no Teu amor, Pai, como eu confio no Teu favor, Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam, para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho, mas eu não vou, Pai. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim, canta. Pai, eu não vou me desviar, eu vou até o fim. Aí onde você está, levante as mãos e diga: eu não vou duvidar, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Cante isso: que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus, eu seria louco em duvidar deste Deus que não falhou nem falhará, desse 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 Deus que não falhou nem falhará. Pai, muitos tentaram, cante. Pai, muitos tentaram, mas não. Muitos ficaram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho, mas eu não vou ser assim. Pai, mas eu não vou ser assim. Canta, igreja. Pai, eu vou até o fim, eu vou. Igreja de Jesus, se levante agora, e quando você levantar, levante as mãos e diga: eu não vou duvidar, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus, eu seria louco em duvidar deste Deus que não falhou nem falhará, desse 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 Deus que não falhou nem falhará.
Eu não vou duvidar do meu Senhor. Vocês. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Que lindo, igreja. Ele abre a porta e fecha a porta. Que abre a porta e fecha a porta. Eu seria louco em duvidar desse Deus. Eu seria louco em duvidar deste Deus que não falhou, nem falhará. Desse Deus que não falhou, nem falhará. Desse Deus que não falhou, nem falha. Desse Deus que não falhou, nem falhará. Desse Deus que não falhou, nem falhará. Aleluia! Desse Deus que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Não falhou e que não falhará. Desse Deus que não falhou, desse Deus que não falhou e que não falha, que não falhou e que não falhará, que não falhou e que não falhará. Senhor, a tua palavra é a verdade. Tudo que ela tem dito, tudo que ela tem nos falado, Senhor, é a verdade. E pedimos, ajuda-nos a não sair da verdade. Está escrito, meu Deus, no Salmo 119, no verso 7, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, eu quero guardar a tua palavra, o teu mandamento. E se vier alguém, meu Deus, se vier alguém dizendo que viu o anjo, se vier alguém dizendo, não, mas eu tive uma revelação, vem comigo, Senhor, me ajuda a não ir atrás, mas a continuar no caminho, a permanecer na palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero permanecer na verdade, na palavra, firme nas promessas do meu Salvador. Homem de Deus, mulher de Deus, levante a tua voz agora e diga isso, diga: Senhor, me ajuda a permanecer firme, me ajuda a continuar no caminho, eu não vou me desviar. Fala, irmão, fecha os olhos e ora, homem de Deus. Você tem que orar, você tem que pedir para o Senhor te ajudar. É Ele quem tem segurado você. Você não está de pé por causa da tua força, você está de pé porque Ele tem sustentado você. Não é porque você seja melhor do que alguém, é porque Deus tem sido bom, misericordioso. Pai, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. O Senhor nunca falhou, o Senhor jamais falhará. A tua palavra desde a eternidade é a verdade. Oh, nós cremos nisso. Eu não vou duvidar do meu Senhor, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou, Esse Deus que não falhou nem falhará. 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 irmão. Agora, por favor, levante a sua mão direita para o céu e diga: Senhor Jesus, a minha vida, o meu coração pertencem ao Senhor. Diga: e eu creio que estarei firme. Diga assim: na tua presença. Diga: não vou me afastar, não vou me desviar. Diga: me ajuda, Senhor. Irmão, essa mão que você levantou, ponha ela assim sobre a sua testa, só um momento. A unção de Deus está aqui. Pai, obrigado. Eu creio que o Senhor nos trouxe a força que precisávamos.
E agora eu peço que o poder do Senhor entre em cada vida, cada pessoa aqui, do alto da cabeça à planta dos pés. E em nome de Jesus eu amarro todos os demônios, espíritos de confusão, de loucura. Eu ordeno agora, saiam em nome de Jesus, demônios. Toda perturbação na mente e nos sentimentos, e vão embora todas as enfermidades e doenças e dores. Do alto da cabeça à planta dos pés eu digo, sai dessa pessoa. O espírito da labirintite, que faz a pessoa sentir uma tontura estranha, ela não consegue andar, parece que tem uma coisa que derruba ela, ela vai cair. Saia dessa mulher, saia desse homem. Espírito do ataque epilético, que faz a pessoa ter sensibilidade à luz, e ela cai no chão, e ela se machuca, saia. Eu estou repreendendo agora essa pessoa que já faz uns dias que começou a sentir uma coisa estranha, parece que ela esquece de tudo. Eu repreendo toda a demência, todo o Alzheimer. Sai desse homem, dessa mulher, vai saindo agora. Essa pessoa que começou a ter dificuldade na mobilidade do corpo, em nome de Jesus, eu digo, vai saindo agora. Todo espírito de enfermidade, saia dos braços, das pernas, da coluna, da vista, dos ouvidos. Desapareçam as dores, desapareçam os tumores, os nódulos, os miomas. Saiam agora. E aonde houver um demônio, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de macumbaria, de feitiçaria, em o nome de Jesus, o anjo do meu Deus vai aí onde você está e ele vai te amarrar. E você não vai resistir, você vai pular para fora. Pode pular para fora agora. Pode sair toda obra de bruxaria, de magia negra. Dá o teu grito de derrota aí agora. E larga essa pessoa. Em nome de Jesus. Isso, segura, pastor. O anjo do meu Deus está queimando os demônios agora. Eu vou ouvir o teu grito de derrota. Isso, aonde você estiver escondido, em nome do meu Senhor, se revele aí agora. Se revele aí agora. Os olhos do meu Deus já te viram aí, assassino. Espírito da morte, você diz que vai beber o sangue dessa pessoa. Você não consegue. Você não vai matar ninguém, nem essa pessoa, nem ninguém na casa dela. Sai daí, espírito do suicídio. Agora, pode manifestar, se revela aí agora. E saia, sai. Vai tirando as mãos da cabeça e vai mandando embora todo mal. Diga sai, expulsa, manda embora. Sai. Feitiço, bruxaria, macumbaria, toda obra de magia negra, saia agora. Todo mal, digas, sai em nome de Jesus. Erga as mãos, receba a cura, receba a libertação. E receba a paz e a alegria do Espírito Santo agora. Toda a igreja começa a dar glória a Deus, aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Dos salvos, dos vencedores. Vamos ensaiar para quando a gente chegar lá no céu, pessoal, todo mundo dando glória a Deus, fazendo festa, diga aleluia. De balaba clama naraba chora balaba sera balaba. Cadê o glória a Deus, igreja? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Irmãos, irmãs, e a vontade é ficar orando, buscando a Deus, mas o relógio da igreja ainda não é convertido, né, pessoal? Ele vai correndo, a hora passa rapidinho. Mas Deus abençoa você de casa, fique na paz, Deus é contigo, tá bom? Vai para a igreja, não fica só em casa não, vai para a igreja buscar Deus, Deus tem bênção para você. Tchau, Deus abençoe.